Prepare-se para entrar no mundo apocalíptico dos zumbis. Nesse vídeo, vamos explorar os filmes de zumbis mais icônicos e aterrorizantes de todos os tempos, daqueles que redefiniram o gênero até as produções mais ousadas. Você vai descobrir o que faz essas criaturas devoradoras de carne nos causar tanto medo. Você sabia que antes de Dead Snow trazer zumbis nazistas em 2009, Ondas de Pavor já havia explorado essa ideia lá nos anos 70? Pois é, Ondas de Pavor é um terror modesto com a ideia inusitada. Imagine um pelotão de zumbis criados durante o nazismo que, de algum modo misterioso, sobreviveu ao passar dos anos. E é claro, um grupo aleatório vai acabar encontrando esse pelotão. A ideia soa bizarra, mas é justamente isso que torna o filme tão único e envolvente. E esse acaba se tornando aquele aviso clássico dos filmes de terror. Não vá até lá, todos evitam aquele lugar. Porém, os personagens não têm escolha. Eles acabam presos ali e prestes a descobrir o que há de mais sombrio no local. Apesar de ser um filme simples, tanto na maquiagem quanto nos efeitos práticos, Ondas de Pavor brilha em um aspecto: sua atmosfera. O suspense é muito bem construído, trazendo aquela sensação perturbadora de ser caçado. Agora imagine, não apenas um zumbi comum, mas um grupo de zumbis treinados, com habilidades militares, que podem nadar e te afogar rapidamente. É isso que Ondas de Pavor nos entrega. E os zumbis surgindo do meio do mar são uma das imagens mais icônicas do filme. Eles são a verdadeira essência do medo e da perseguição. E essa ideia de zumbis aquáticos foi tão impactante que inspirou outros diretores, como Jesus Franco e Jean Rowling, com os filmes O Lago dos Zumbis e Oásis dos Zumbis. E ainda temos um elenco e tanto, como o querido John Carradine, um ator que marcou presença em diversos filmes de terror clássicos. E é claro, o lendário Peter Cushing. Aqui, ele interpreta um ex-oficial nazista, o cérebro por trás do pelotão de zumbis, em uma atuação que traz um peso dramático e sinistro ao filme. E apesar de ser um filme B, um filme bem modesto, Ondas de Pavor não deve nada a ninguém no quesito originalidade. A trama consegue ser bastante inovadora e o suspense é bem construído, fazendo com que o filme se torne muito mais memorável para o fã de terror. Ondas de Pavor foi o precursor dos filmes de zumbis nazistas, abrindo caminho para várias produções posteriores. Hoje, filmes como Dead Snow fazem muito sucesso, mas essa originalidade desse subgênero vem de obras como Ondas de Pavor, que, mesmo sem muitos recursos, soube explorar de forma criativa o terror. Para quem não conhece, Michel Soavi é um diretor fenomenal, que eu admiro demais. Ele tem um estilo único que realmente entrega algo especial para quem ama o gênero. Se você já viu O Pássaro Sangrento, que é um dos meus slashers favoritos, sabe do que eu estou falando. Aquele filme é o exemplo claro de como Soavi se preocupa com cada detalhe para agradar os fãs de terror. E em Cemetery Man, isso não é diferente. A história do filme gira em torno de Francesco Della Morte, o zelador de um pequeno cemitério na Itália. O detalhe? Bom, os mortos frequentemente voltam à vida aqui. Della Morte, interpretado brilhantemente por Rupert Everett, tem a missão de eliminá-los novamente. Mas, enquanto faz isso, ele acaba se envolvendo em questões mais profundas sobre a vida, a morte e o amor. As coisas ficam ainda mais complicadas
quando ele se apaixona por uma mulher misteriosa que aparece no cemitério. E o legal aqui é que Michelle Soavi não faz um filme de zumbis com apenas muito gore e toneladas de sangue. Muito embora a gente amaria ver isso também, o Soavi traz um trabalho mais especial, que acaba se tornando o tipo de trabalho memorável que guardamos por muitos e muitos anos. E quem diria que um filme de zumbis dos anos 90 traria romance, brutalidade e beleza em um cemitério? Pois é, Cemetery Man é uma obra-prima única, cheia de poesia, bem distante daquele zumbi ameaçador que a gente conhece dos filmes de George Romero. É um filme que mistura gêneros com uma maestria rara: ação, gore, comédia e até romance. Você não sabe o que esperar, mas confia que tudo está ali por um motivo. Agora, não dá para falar de Cemetery Man sem mencionar o humor. Tem muito filme de herói por aí que acha que precisa fazer piada a cada 10 minutos. Aqui, a coisa é diferente. O assistente de Della Morte, o Nage, é o alívio cômico perfeito. As piadas surgem nos momentos certos, quando você menos espera. Eu não sei o que vocês estão pensando sobre essa mistura toda, mas confia em mim, está tudo muito bem balanceado. Esse é um trabalho extraordinário que continua sendo elogiado até hoje como o melhor trabalho da carreira do Michelle Soavi. E é impressionante como esse filme envelheceu tão bem. Ele tem cenas muito bonitas no meio de tanto gore, ação e humor muito ácido. É simplesmente impressionante a direção do Michelle Soavi aqui em trazer um filme tão fora da caixa e que simplesmente é um grande clássico perdido do universo do terror. Se você nunca assistiu Cemetery Man, você está perdendo uma das maiores pérolas do terror dos anos 90. Michelle Soavi criou algo realmente especial aqui. Um filme que consegue misturar tantos elementos e ainda se manter coeso, emocionante e perturbador. É um filme de terror com coração, humor e, é claro, muitos zumbis. Mestre Fucci. Finalmente, que grande honra poder falar sobre esse grande mestre do horror italiano. Sempre que se fala sobre horror italiano, Lucio Fucci deve ser um dos primeiros nomes a ser lembrado. E se você gosta de efeitos especiais grotescos, maquiagem muito bizarra e cenas pra lá de perturbadoras e violentas, com certeza você deve se lembrar de Lucio Fucci, porque esse cara não brinca em serviço. Então vamos mergulhar fundo no maior clássico desse mestre, Zombie 2. E a trama de Zombie 2 começa quando uma embarcação abandonada aparece no porto de Nova York, com um tripulante zumbi a bordo. A filha do proprietário do barco e um jornalista decidem investigar o mistério, o que os leva até uma ilha tropical remota. Lá, eles descobrem que a ilha está tomada por zumbis, e enquanto tentam sobreviver, o grupo se depara com uma verdadeira horda deles, que parece imbatível, e a cada momento a situação fica mais desesperadora. Claro que a gente não pode falar de Zombie 2 sem citar a sua cena mais memorável e talvez ouso dizer que uma das cenas mais inusitadas dos filmes de terror. A cena subaquática onde um zumbi enfrenta um tubarão. Pois é, a épica luta subaquática entre um zumbi e um tubarão. Você ouviu certo. Meus tolinhos, até debaixo d'água os zumbis não perdoam. É um momento absurdo, ousado e totalmente surreal, coisa que só poderia ter saído da mente de Fucci. É incrível que, mesmo décadas após seu lançamento, Zombie 2 se mantém extremamente
relevante. O filme continua sendo um marco no gênero, conhecido pela maneira única como cria uma atmosfera de tensão e terror, além de, claro, efeitos práticos maravilhosos. Foote acabou criando algo que se tornou referência para os fãs de terror, especialmente aqueles que curtem um bom gore. E essa nunca seria uma lista de filmes de zumbis completa sem a presença dele, George Romero. E é claro que não poderia ser outro filme senão A Noite dos Mortos-Vivos. A Noite dos Mortos-Vivos, dirigido pelo nosso querido George Romero em 1968, que mudou para sempre o gênero do terror e, mais do que isso, a forma como enxergamos o colapso da sociedade. O filme começa com Bárbara e seu irmão Johnny indo visitar o túmulo do pai em um cemitério isolado. O que deveria ser uma visita tranquila, logo se transforma num pesadelo quando um homem estranho ataca Johnny e Bárbara. Em pânico, ela foge e acaba se refugiando numa casa de fazenda, onde outros sobreviventes também estão escondidos. Conforme a noite avança, eles descobrem que a ameaça é muito maior. Mortos estão voltando à vida e com um único objetivo: devorar os vivos. E esse é um filme histórico em muitos sentidos. Vale lembrar que ele é um filme independente e que se tornou um dos maiores de todos os tempos. A Noite dos Mortos-Vivos foi feito com um orçamento baixíssimo, apenas $114 mil. E adivinha, arrecadou aproximadamente $30 milhões. Essa habilidade de transformar um projeto pequeno em um verdadeiro sucesso é para poucos. E transformar isso num filme lendário, bom, menos ainda. Romero não só reinventou o terror com seu toque de mestre, como também trouxe uma visão crítica e pessimista sobre a humanidade. Os zumbis representam a morte, mas não só a morte física. Eles são um colapso da sociedade como a conhecemos. E o mais interessante é que isso nos faz refletir o que há depois da morte. Na visão de Romero, o pós-vida é sombrio. Você não descansa, você não para, você se torna uma força silenciosa, uma entidade sem propósito, além de continuar. E para os sobreviventes, isso significa algo devastador: o isolamento total. O mundo como conhecemos está acabado. Permanecer vivo se torna quase impossível, mas morrer, bom, isso pode ser muito, mas muito pior. Romero não só criou uma revolução no gênero zumbi, ele trouxe uma crítica ácida das estruturas sociais, que de certa forma nos tornam tão vulneráveis. Ele nos mostra que, em situações extremas, somos forçados a confrontar o fato de que o verdadeiro terror pode ser a sociedade desmoronando à nossa volta. Então veja que não é uma obra simples de terror. Na verdade, é uma obra que transcende o simples. Ela fala sobre desespero, sobre solidão e sobre o que virá depois da morte. A verdade é que os zumbis vieram pegar a Bárbara, mas acabaram mesmo pegando todos nós. E agora, meus tolinhos, é hora de falar sobre um filme que mora bem aqui no meu coração, que é A Volta dos Mortos-Vivos, o meu filme de zumbis favorito e um dos meus filmes favoritos da vida. Eu nunca me perdoaria se fizesse essa lista sem trazer essa grande obra-prima. Para quem não conhece essa pérola, meu Deus! Bom, A Volta dos Mortos-Vivos começa quando dois funcionários de um armazém acabam liberando
por acidente, um gás químico que faz os mortos voltarem à vida. Parece simples, mas o caos que se segue é genialmente divertido e caótico. Estamos falando de zumbis famintos que, diferente dos clássicos de Romero, têm a habilidade de falar, pensar e sim. Eles têm um objetivo bem específico: devorar cérebros. E esse é um filme que eu sou simplesmente muito apaixonado, de verdade. Já faz muitos anos desde que eu o vi pela primeira vez e não importa quantas vezes eu o reveja, eu continuo com um sorriso no rosto. Continua sendo um filme incrível para mim em todos os detalhes. Os zumbis são um show à parte, as cenas são extremamente criativas, os personagens são muito legais e o filme em nenhum momento tira o pé do acelerador. É extremamente divertido, é um roteiro muito bem pensado, é um filmaço, uma grande obra-prima dos zumbis. A direção e o roteiro de Dan O'Bannon são sofisticados. Ele conseguiu parodiar os zumbis de Romero, mas de uma forma muito inteligente e com cenas que ficaram para a história. Eu sou simplesmente apaixonado pela cena da festa no cemitério, por exemplo. Aquela combinação de estilo punk, personagens com muita personalidade e uma trilha sonora memorável. É algo que você não vê mais por aí. Outro ponto que torna a Volta dos Mortos-Vivos tão especial é o fato dos zumbis falarem e terem consciência do que estão fazendo. Eles estão em agonia, sentem muita dor e a única forma de aliviar esse sofrimento é comendo cérebros. É quase de sentir pena desses zumbis. É uma ideia tão original e tão bem executada que se tornou um marco no gênero. E outra coisa que me surpreende bastante em A Volta dos Mortos-Vivos é como ele sobreviveu bem à passagem do tempo. Como seus efeitos continuam bons até os dias de hoje. Como continua incrível acompanhar esse filme, os efeitos práticos estão ótimos, a maquiagem também é um show, tudo foi tão bem feito que esse filme provavelmente vai continuar sendo referência por muitos e muitos anos que virão. Que filme genuíno, que combina ótimos efeitos práticos com uma trilha sonora cativante e muita personalidade. Enquanto muitos filmes de zumbis foram ficando datados, este continua forte, sempre surpreendendo. É uma obra original e é uma honra estar aqui falando sobre ele. E se você ainda não assistiu A Volta dos Mortos-Vivos, eu te pergunto, o que você está esperando? Um filme que traz o melhor dos zumbis, com humor, horror e muita, mas muita diversão. Não tem como não amar. Então é isso, meus tolinhos, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer o melhor dos melhores e, em relação ao gosto pessoal, eu coloquei muita coisa em pauta por aqui. A Volta dos Mortos-Vivos, Zombie 2, esses são dois que eu amo muito, muito, muito de verdade. Então essa lista se torna ainda mais especial para mim. Então é isso, essa é a primeira lista, mas teremos muito mais. Eu fui o Tolo de Amarelo, vocês foram ótimos, muito obrigado e até a próxima.